Abordaremos agora, neste vídeo, a primeira das 3 declinações em que se classificam os substantivos e adjetivos da língua grega. Vamos fazer algumas observações mais teóricas e, no final, vamos apresentar as famosas tabelas que nos auxiliam a declinar os nomes pertencentes à primeira declinação. Então, pertencem à primeira declinação nomes cujo tema é ou bem em alfa longo ou bem em iá, semivogal mais alfa breve. Nós já vimos em vídeos passados que o grego não manteve as semivogais do indo-europeu, as 2 semivogais. Então, esse tema não aparece com a semivogal em grego. No entanto, ele era originalmente uma semivogal. Em grego, essa semivogal ia, ela vai ser ou bem transformada em um i, representado por um iota, ou bem ela vai afetar a consoante anterior. De todo modo, originalmente o tema é em semivogal alfa breve. Então, alfa longo ou iá com alfa breve. As palavras masculinas só pertencem apenas ao primeiro tema, em alfa longo. As palavras femininas podem pertencer ao primeiro tema ou ao segundo. O tema em alfa longo, ele vai ter uma subdivisão. Em algumas palavras, o alfa longo se mantém, em outras palavras, o alfa longo transforma-se em eta, em um é longo. Então, ou bem mantém-se o alfa longo, ou ele transforma-se em eta. Com relação ao tema em iá, o singular do genitivo e do dativo vai ser ou bem analógico ao alfa longo, ao genitivo e o dativo do singular do alfa longo, ou bem analógico ao genitivo e o dativo do singular do eta. Então, repetindo, nós temos 2 temas originários. O primeiro tema se subdivide em 2, é a manutenção do alfa longo ou a transformação do alfa em eta. O segundo tema também se subdivide em 2, no que diz respeito ao genitivo e dativo do singular. Ou bem ele vai assumir o genitivo e dativo do alfa longo, ou bem ele vai assumir o genitivo e o dativo do eta. Então, 2 temas originais, cada um com uma subdivisão. Vamos ver alguns exemplos. Tema em alfa longo. Agorá significa praça, politeia, constituição, arete, virtude. Nós aqui já vemos que o alfa ele está transformado em eta. Atletes, atleta. Também aqui o alfa está transformado em eta. Neanias, jovem. Então, alguns exemplos de palavras cujo tema é em alfa longo. Agora, alguns exemplos de palavras cujo tema é em iá. Hamaxa significa carro. Thalata significa mar. Peina, fome. Aletheia, verdade. Vocês devem estar se perguntando, bom, mas nós temos um iá aqui. Nós conseguimos ver um i em aletheia. Mas e nas outras palavras? Aqui em peina também nós conseguimos ver um i, que sai do final e entra no meio do radical. Thalata, esse duplo T aqui, também é resultante da influência de uma semivogal. E também Hamaxa, esse xi aqui, é resultante da influência da semivogal. Então, resumindo, 2 temas, alfa longo e iá. O tema em alfa longo se subdivide em 2 subtipos, tema em alfa longo e tema em eta. O tema em
IA se subdivide em 2 subtipos, tema em que o singular do dativo e do genitivo é feito com base no tema em alfa longo, e temas em que o singular do genitivo e do dativo é feito com base no tema em eta. Bom, essas várias subdivisões, isso faz com que a marca vocálica do singular se subdivida, no caso dos nomes femininos, em 4 subtipos: alfa longo, IA, e cada um se subdivide em 2. Eles vão ser chamados de alfa puro, longo, alfa puro, breve, alfa impuro, que é sempre breve, e eta. Esses são os temas femininos. No caso dos masculinos, só há masculinos em alfa longo, mas o alfa longo, ou bem ele se mantém, ou bem ele se transforma em eta. Então nós teremos também uma subdivisão, 2 subtipos do masculino. Então, 4 subtipos dos femininos, 2 subtipos dos masculinos. É importante a gente frisar que essa divisão em vários subtipos, quer do feminino, quer do masculino, só vale para o singular. O plural e o dual de qualquer palavra da primeira declinação serão declinados do mesmo modo. Enfim, uma última observação: só há masculinos e femininos na primeira declinação. Não há neutros na primeira declinação. Então, resumindo, a primeira declinação, no que diz respeito ao singular, tem uma subdivisão de 4 subtipos para o feminino e 2 subtipos para o masculino. O plural e dual é idêntico para qualquer palavra da primeira declinação. E na primeira declinação só há masculinos e femininos, não há neutros. Esse slide e o próximo vão apenas retomar o que nós já vimos anteriormente. Então, fazem parte da primeira declinação substantivos femininos em alfa puro, alfa longo puro, femininos em alfa breve puro, femininos em alfa impuro, que é sempre breve, femininos em eta, masculinos em alfa longo e masculinos em eta. E há um outro grupo de que nós ainda não falamos, que são os femininos e masculinos contratos. Esse grupo não causa qualquer dificuldade. Então, essa é uma retomada dos vários subtipos da primeira declinação. Bom, retomando agora os 4 fatores, os 4 fatos que fazem com que haja uma multiplicidade de subtipos no singular da primeira declinação. Em primeiro lugar, os masculinos, no singular, eles possuem, em alguns casos, terminações diferentes das terminações dos femininos. Então, essa divergência entre terminações dos masculinos e femininos faz com que nós separemos, por um lado, os masculinos e por outro, os femininos. É importante a gente ter claro que essa separação não é feita com base em tema, é feita com base nas terminações. Há algumas terminações, de alguns casos, do singular dos masculinos, que são diferentes das terminações dos mesmos casos do singular no feminino. Então, por isso a gente separa, por um lado, masculinos e por outro, feminino. Por outro lado, no caso dos femininos, nós temos uma separação entre 2 temas. Aí não é mais uma questão de terminação, é uma questão de tema. Temas que vêm do alfa longo e temas que vêm da semivogal e alfa breve. Nós já vimos isso. Um terceiro fato: os temas que são em alfa longo, originalmente em alfa longo, eles, em ático, no dialeto ático, eles vão se subdividir. Ou vão continuar sendo temas em alfa longo, ou vão se transformar em temas em eta. Isso afeta os femininos e afeta também os masculinos. E, por fim, os temas em semivogal alfa breve, IA,
eles vão também se subdividir, porque o genitivo e dativo do singular, ora vai ser analógico aos temas em alfa longo, ora analógico aos temas em eta. Então, esses vários fenômenos linguísticos que ocorrem no singular da primeira declinação fazem com que nós tenhamos uma multiplicidade. Até agora eu falei muito em abstrato desses fenômenos. Vamos ver num quadro, no próximo slide, todos esses fenômenos de modo mais claro e compreensivo. Então, aqui, através desse quadro, acho que nós conseguimos compreender todas essas subdivisões do singular da primeira declinação. Em primeiro lugar, essa subdivisão entre nomes femininos e nomes masculinos. Por que é necessário fazer a subdivisão? Porque os nomes masculinos têm algumas terminações no singular que divergem das terminações dos femininos. Mais uma vez, não é uma diferença de tema, é uma diferença de terminações. Agora, os nomes femininos, eles podem advir de um tema em alfa longo ou de um tema em semivogal e alfa breve. Então, uma subdivisão nós temos aqui nos femininos. Essa subdivisão não existe no caso dos masculinos. Por quê? Porque todos os temas masculinos advêm do tema em alfa longo. Agora, vamos fazer dentro de cada subgrupo agora uma nova subdivisão. Os temas em alfa longo, isso vale para os temas femininos, mas também os temas em alfa longo masculinos. Eles vão se subdividir. Eles podem preservar o alfa, em todos os casos, do singular, ou então podem transformar o alfa longo em eta em todos os casos do singular. Quando há transformação e quando não há. Quando o alfa é precedido por um desses três sons, o R, E e I, rei, né? Para a gente decorar, a gente pode pensar em rei, letra Rho, Epsilon e Iota. Quando o alfa é precedido de uma dessas letras, ele é preservado em todo o singular. Quando o alfa não é precedido por essas letras, é precedido por alguma outra letra, ele se transforma em eta. O mesmo vale para o masculino. O masculino, ele mantém o alfa quando o alfa é precedido de rei, de uma dessas três letras, de um desses três sons. E ele transforma o alfa longo em eta quando o alfa não é precedido por um desses três sons. Agora, indo para o tema em IA, que é só feminino. Ele se subdivide também em dois subtipos. O alfa, que é sempre breve, se ele for precedido por R, Rho ou Iota, ou I, por esses dois sons, R e I, ele mantém no genitivo, ele tem um alfa longo no genitivo e no dativo do singular. Então, o alfa breve do IA, se ele for precedido por Rho ou por Iota, ele tem o genitivo e o dativo do singular formado com um alfa longo, exatamente analógico a esse primeiro caso aqui do alfa longo precedido de rei. Vocês devem estar se perguntando, bom, mas por que ri e não rei? Porque não existe nenhum alfa breve precedido por epsilon. Então, por isso, é só Rho e Iota. Então, tema em IA, se o alfa breve é precedido por Rho ou Iota, o genitivo e o dativo do singular é feito com base em alfa longo. Tema em IA, quando esse alfa breve não é precedido por Rho ou Iota, o genitivo e o dativo do singular é feito com base nos temas em eta, aqui de cima, por analogia com esses temas em eta, aqui de cima.
Então, com isso, nós temos os 4 tipos do feminino e os 2 tipos do masculino. Acho que esse quadro permite que nós tenhamos uma visualização mais clara de todos esses fenômenos que acometem o singular da primeira declinação. Vamos ver agora alguns exemplos. Então, tema em alfa longo precedido de rei, então o alfa se mantém todo o singular. Lira, alfa longo aqui precedido de ro. Remera, alfa longo precedido de ro. Basileia, alfa longo precedido de i, de iota. Sofia, alfa longo precedido de iota. Idea, alfa longo precedido de epsilon. E genea, alfa longo precedido de epsilon. Lira significa lira, remera, dia. Basileia, reino. Sofia, sabedoria. Ideia, genea, família, raça, nascimento. Então, todos esses aqui são exemplos de palavras da primeira declinação em alfa longo, em que o alfa longo é precedido por uma dessas 3 letras. Esse grupo aqui é chamado de palavras em alfa puro longo. Então, esse segundo caso, alfa longo, que não é precedido por rei. Então, vai haver a transformação do alfa longo em eta, em E longo. Bronte, Sigue, Selene. Todos os 3 nós temos a terminação em eta. Bronte significa trovão, Sigue, silêncio, Selene, lua. Aqui o que precede esse eta, né, é um tal, né, então não é rei. Sigue é um gama, não é rei. Selene é um nu, não é rei. Então, nesses casos, o alfa longo ele é transformado em eta. Vamos ver agora exemplos de temas femininos em IA. Primeiro caso, o alfa breve é precedido por rho ou iota. Nós não vamos perceber aqui nesse esquema a diferença do alfa breve precedido por rho ou iota e alfa breve não precedido, porque eu estou mantendo só o nominativo singular. Eu não estou declinando a palavra em todo o singular. Se eu declinasse em todo o singular, nós veríamos que o dativo e genitivo do singular de um caso é diferente do dativo e genitivo singular do outro caso. Mas vamos aos exemplos, então. Alfa breve precedido por rho ou iota. Âncora, que é âncora. Aqui a semivogal desaparece, mas ela alonga o y da sílaba anterior. Geführer, que significa ponte, acontece o mesmo fenômeno. A semivogal desaparece, mas alonga o y anterior. Führer, marreta, também a semivogal desaparece, alonga o y anterior. Moira, que é destino. A gente vê a semivogal aqui no meio da raiz, ela sai do final e entra no meio da raiz. Anaideia, que significa impudência. Nós vemos aqui a semivogal transformada em iota. Eunoia significa benevolência. De novo, a semivogal transformada em iota. E basileia, também a semivogal transformada em iota, significa rainha. Não podemos confundir basileia, em que nós temos um alfa longo aqui no final, com basileia. Basileia significa reino. Basileia, rainha. O alfa é breve aqui. Então, esse grupo aqui de palavras são exemplos de palavras em alfa breve
em que o alfa é precedido por rho ou iota. Agora vamos ver exemplos em alfa breve em que o alfa não é precedido nem por rho nem por iota. Doxa, opinião. Ridza, raiz. Glossa, língua. Tolma, que significa audácia. Diaita, que significa dieta, deu dieta em português, um tipo de vida. Nos três primeiros exemplos, claramente são palavras formadas a partir do tema em IA. As duas últimas palavras, não se tem clareza de onde elas vêm. Elas vão ser declinadas exatamente como esse grupo. Tolma significa audácia, mas certamente não vem de um IA. Diaita significa tipo de vida e também certamente não vem desse tema aqui. De onde vem, nós não sabemos. O que nós sabemos é que elas são declinadas como se fossem desse tema em IA, não precedido por rho nem y. Desculpe, por rho nem iota. Então, por isso eu as coloquei aqui nesse grupo, que são declinadas do mesmo modo, e coloquei uma interrogação aqui, porque, de fato, nós não sabemos qual a origem dessas duas palavras, das últimas. Com relação às palavras masculinas, nós vamos fazer a separação também em masculinos precedidos em alfa longo precedidos por rei e masculinos em alfa longo não precedido por rei. Alfa longo precedido por rei, o alfa é preservado. Não precedido por rei, o alfa transforma-se em eta, exatamente como essas duas primeiras linhas aqui, só que no caso do feminino. Vamos ver exemplos de alfa longo precedido por rei em que o alfa se preserva. Tamias, significa intendente, tesoureiro. Neanias, jovem. Ornitoteras, significa caçador de pássaros. Aqui o alfa longo precedido por rho. Nas duas primeiras, o alfa longo precedido por iota. E a terceira, madzeas, que significa bacalhau. Não é uma palavra utilizada em ático, normalmente no dialeto ático. Normalmente se usa matzines, mas eu estava procurando uma palavra em que o alfa longo fosse precedido por epsilon, e foi a palavra que eu encontrei. Nas raríssimas ocorrências em que ela aparecer em ático, ela vai ser declinada segundo esse grupo aqui. E alfa longo não precedido por rei, o alfa vai se transformar em eta. Toxotes, arqueiro, aqui o eta, né? Antes do eta nós temos um tal, nós não temos nem rho, nem epsilon, nem iota. Atreides, né? Atrida, né? O filho de Atreu, que são Agamemnon e Menelau. Né? Atreides, também o eta aqui, era um alfa longo que se transformou em eta. Por quê? Porque a consoante anterior é um delta, ou o som anterior é um delta, e não rho, epsilon ou iota. E aqui Perses, a mesma coisa, significa persa, aqui um eta, porque nós não temos nenhum rho, nenhum iota, nenhum epsilon. Então, esse quadro nos mostra os vários temas que o singular da primeira declinação nos apresenta. Espero que com esse quadro tenha ficado claro todas essas subdivisões a que eu me referi anteriormente. Agora eu gostaria de fazer uma observação para explicar, elucidar por que o alfa longo, quando ele é precedido por rei, ele se mantém, e quando ele é precedido por qualquer outro som, ele se transforma em eta. Então, esse slide é só para fazer uma explicação e comparar o dialeto ático com outros dialetos gregos com relação a essa questão do tema alfa longo. Então, no dialeto dórico, o alfa longo ele se mantém
em em todas as palavras em que havia originalmente um alfa longo. Nós podemos ver isso nos coros das tragédias áticas. Por quê? A canção do coro era uma canção de origem dórica. Então, os tragediógrafos, ao escreverem os coros das tragédias, eles tentam imitar um pouco o dialeto dórico. Não é um dialeto dórico próprio, mas é um floreio do dialeto dórico nos coros das tragédias. É, na verdade, um ático com uma ou outra alteração. E uma das alterações que os tragediógrafos fazem é a mudança de certos usos do eta em ático para alfa longo. Exatamente por causa dessa regra. Então, em dórico, o alfa longo se mantém em todas as palavras da primeira declinação que tinham tema em alfa longo. Em jônico, o alfa longo se transforma em eta em todas as palavras cujo tema era em alfa longo. Então, dórico se mantém sempre, jônico muda sempre, transforma-se sempre em eta. Qualquer texto de Homero que nós peguemos, nós venhamos a ler, nós vamos ver que todo o alfa longo original aparece como eta. Enfim, no dialeto ático, que é esse que nós estudamos, nós vamos ter, em parte, uma regra que vale para o dórico. Ou seja, o alfa longo é mantido. Mas é mantido quando? Quando ele vem após um rho, um epsilon ou um iota, após rei. E nós vamos ter também um fenômeno idêntico ao que ocorreu em jônico, mas só que não para todas as palavras. Para as palavras em que o alfa longo não é precedido por um desses três sons. Então, dórico, alfa longo sempre é preservado em qualquer palavra cujo tema original era em alfa longo. Jônico, o alfa longo é sempre transformado em eta em qualquer palavra que tivesse o tema original em alfa longo. No dialeto jônico ele se transforma em eta. Em ático é preservado quando o alfa longo é precedido por rei, se transforma em eta em todos os demais contextos. Vamos ver alguns exemplos. Exemplos do ático. Né? Alfa longo precedido por rei. Hora, que significa região. Em jônico, a palavra é hore. Né? Por quê? Porque todo o alfa longo se transforma em eta em jônico. Esquiar significa sombra. Em jônico é esquier. Geneá significa raça, família. Em jônico é genee. Neanias significa jovem, é uma palavra masculina. Em jônico, a palavra é neanies. Agora, exemplos em que o alfa não é precedido por rei. Né? Portanto, ele se transforma em eta. Lupe significa dor, tristeza. Em dórico há sempre a manutenção do alfa longo. Em dórico, a palavra é lupa. Peguer, fonte. Em dórico é pagar. Aqui os dois alfas, os dois etas em ático são alfas longos em dórico. Daphne, que é loureiro, em ático. Em dórico, Daphna. Atreides, ou Atreides, né? Pode haver aqui um hiato ou não. Pode ser Atreides ou Atreides. Então, Atreides em dórico é Atreidas. Dórico sempre com hiato. Então, esse slide era só para mostrar essa comparação entre os três dialetos, mostrar como no dórico você tem uma única regra, no jônico uma única regra, no ático duas regras. Né? Ou o alfa longo, em certos casos, se mantém,
em certos casos é transformado em eta. Então, a subdivisão do singular dos nomes da primeira declinação, dos nomes em 4 subtipos para o feminino e 2 subtipos para o masculino, é uma subdivisão que não afeta nem as terminações acrescidas aos temas femininos, nem as terminações acrescidas aos temas masculinos. O que eu quero dizer com isso? Que as terminações que eu vou acrescentar aos temas femininos e as terminações que eu vou acrescentar aos temas masculinos, no singular do feminino, no singular do masculino, as terminações são sempre as mesmas. Isto é, todos os femininos terão um mesmo grupo de terminações e todos os masculinos terão um outro mesmo grupo de terminações. O que difere é o tema, não as terminações. Então, vamos ver aqui, vamos retomar mais uma vez, né? No caso do feminino, nós temos 4 subtipos, 4 diferenças de temas, não de terminações. Alfa longo, em todos os casos, é chamado tema de alfa puro. Eta, em todos os casos, é chamado de tema em eta. Alfa breve no nominativo, vocativo e acusativo e do singular. E alfa longo no genitivo e no dativo, quer dizer, o alfa se mantém, só que no nominativo, vocativo e acusativo ele é breve, no genitivo e no dativo ele é longo. Esse grupo de palavras é chamado de tema em alfa breve puro, para contrastar com o primeiro, que é alfa longo puro, alfa breve puro. E aqui alfa breve no nominativo, vocativo e acusativo do singular e eta no genitivo e no dativo do singular. Esse grupo de palavras é chamado de palavras em tema de alfa breve impuro. O alfa impuro é sempre breve. No caso do masculino, nós temos 2 subtipos, o singular em alfa longo ou o singular em eta. Nós vimos exatamente no quadro que nós apresentamos anteriormente, nós vimos esses 6 subtipos. Eu vou retomar o quadro. Esse quadro exatamente apresenta os 6 subtipos. 4 para o feminino, 2 para o masculino. Esse primeiro subtipo aqui é chamado de alfa longo puro. O segundo, eta. O terceiro, alfa breve puro. E o quarto, alfa impuro, que é sempre breve. E no caso dos masculinos, nós só temos alfa longo e eta. Sobre a vogal, então, do singular feminino. Estou retomando os mesmos pontos, agora com um quadro para que nós possamos visualizar bem. Então, sobre a vogal do singular feminino, pode-se fazer o seguinte esquema. Para o singular, o plural e o dual não importam porque eles não causam problemas. Então, as palavras em alfa longo puro, nós vamos ter o alfa longo ao longo de todo o singular. Eu mostrei aqui do lado, né, o alfa longo, ele se mantém ao longo de todo o singular. Rora, nominativo, rora, vocativo, roran, acusativo, alfa longo, roras, genitivo, alfa longo, rora, dativo, alfa longo, aqui também. Eu marquei aqui do lado o alfa longo porque quando a gente coloca algum acidente na vogal, ela não é possível marcar o próprio alongamento na vogal. Questão só do processador de texto que eu estou usando. Um outro subtipo é o subtipo em eta. O eta se mantém ao longo de todo o singular. Lupe, nominativo, lupe, vocativo, lupen, acusativo, lupes, genitivo, lupe, dativo.
Então, o eta mantendo-se ao longo de todo o singular. Agora, no caso de alfa puro, mas o alfa puro sendo breve. Alfa breve puro. Nós temos o alfa breve em 3 casos do singular, nominativo, vocativo e acusativo, e alfa longo no genitivo e no dativo. Então, ancora, ancora, ancoran, nos 3 casos, nominativo, vocativo e acusativo, alfa breve. E agora, genitivo, ancoras, e dativo, ancora. Genitivo, alfa longo, dativo, também alfa longo, o acento avança. Enfim, o caso em que nós temos o alfa impuro, o alfa breve no nominativo, vocativo e acusativo do singular e o eta no genitivo e no dativo. Hamaksa, hamaksa, hamaksan, alfa breve nos 3, nominativo, vocativo e acusativo. Hamaxes, hamaxe. Então, as palavras das colunas 1 e 3 são unidas pelas gramáticas com o nome de alfa puro. 1 aqui e 3 aqui. Apesar de a primeira coluna ter o nominativo, vocativo e acusativo do singular em alfa longo e a terceira ter esses 3 casos em alfa breve. As palavras da quarta coluna, essa aqui, são chamadas de palavras em alfa impuro. Impuro porque ele não se mantém, ele se transforma em eta. Essa observação eu já fiz no quadro anterior. Há palavras em alfa impuro, desse quarto tipo, que não parecem ter tido sua origem no tema IA. Nós não sabemos qual a origem dessa palavra. Tolma significa audácia. Ela é declinada como se fosse um alfa impuro, mas certamente não tem a origem em IA. Dieta, que é um tipo de vida, dieta, né? Dieta prescrita pelo médico, também faz parte desse grupo aqui, embora não seja do tema em IA. Prymna é a popa do navio, também não sabemos qual a origem dessa palavra. E Erhidna. Erhidna é uma serpente, é uma víbora, também é declinado como alfa impuro, embora não venha desse tema. Sobre a vogal do singular masculino. O caso é muito mais simples porque nós só temos duas possibilidades. Ou bem o alfa se mantém ao longo de todo o singular, não no genitivo, nós vamos ver ainda isso, o genitivo masculino, do singular masculino, da primeira declinação é formado por analogia com a segunda declinação. Mas nos demais casos o alfa longo se mantém. E no outro caso o eta se mantém também, de novo o genitivo é formado com base numa analogia da segunda declinação. Então nós temos neanias, neania, neanian, depois genitivo neaniu e o dativo neania, o alfa longo se mantendo. No caso do eta, atreides, atreide, atreiden, eta se mantendo, atreido, analogia com a segunda declinação, e atreide volta-se a ter o eta. Então o eta se mantém ao longo de todo o singular. No vídeo anterior, nós apresentamos uma distinção que será retomada agora. É a distinção entre tema e terminação. Todo nome estrutura-se a partir desses 2 elementos. Todo nome tem um tema e tem uma terminação. O tema é aquele elemento que nos fornece uma informação conteudística. Nos diz o tipo de objeto a que um substantivo se refere, no caso dos substantivos. No caso dos adjetivos, nos diz a que propriedade um adjetivo se refere. Então, o tema nos dá uma informação conteudística. Por exemplo, na palavra
trapezan. O tema trapeza nos diz que ele está se referindo a um objeto do mundo que é uma mesa. Enquanto o tema da palavra hamaksan, o tema hamaksa, nos diz que essa palavra está se referindo a um carro, a uma carroça. Então, o tema nos dá uma informação conteudística. A terminação, por sua vez, nos dá uma informação que nós poderíamos chamar de gramatical. A terminação nos diz o caso e o número em que aquele substantivo se encontra. Nos diz se aquele substantivo se refere a uma pluralidade de objetos ou a um único objeto. Então, nos dá uma informação sobre o número e nos diz também qual é o caso daquele substantivo. Até agora, nós insistimos muito neste vídeo na marca temática da primeira declinação. Nós mostramos que os substantivos femininos possuem, em última instância, 4 marcas temáticas diferentes e os substantivos masculinos possuem 2 marcas temáticas diferentes. A marca temática, nós já vimos isso, é aquele grupo sonoro em que termina o tema e é o grupo sonoro ao qual é acrescida a terminação. Então, esse grupo sonoro pode ser um elemento vocálico, pode ser uma vogal simples ou um ditongo, e pode ser também um elemento consonantal. Muitas vezes a terminação de um mesmo caso e número assume formas diferentes para melhor se encaixar a essa marca temática. Vamos ver um exemplo. Para formar o acusativo singular dos 2 temas abaixo, serão utilizadas, em um caso, a terminação a breve, e no outro caso, a terminação nu. Então, vamos supor o seguinte, nós temos o tema da palavra guarda, que é fylak. E nós queremos formar o acusativo singular desta palavra aqui. A terminação que vai ser introduzida nesse tema vai ser a terminação a. Então, será fylaka, o acusativo singular da palavra guarda. Já a palavra que tem o tema dynami terá o seu acusativo singular formado pelo acréscimo do som N, né, da letra nu. Será dynamin. Porque, pelo fato de que no primeiro caso o tema é consonantal, no segundo caso é vocálico. Então nós vamos utilizar uma terminação que se encaixa melhor a um tema consonantal, num caso, e uma terminação que se encaixa melhor a um tema vocálico, no outro caso. Então, até agora, neste vídeo, nós insistimos muito nessa marca temática, fizemos as devidas distinções. A partir de agora, nós vamos ver as terminações da primeira declinação nominal. Então, terminações do singular dos nomes femininos. Com relação ao singular, nós teremos de fazer uma distinção entre nomes femininos, que terão um conjunto de terminações, e nomes masculinos, que terão um conjunto de terminações que nem sempre são idênticas às terminações dos femininos. Nesse sentido, então, nós vamos separar terminações singulares dos femininos das terminações singulares dos masculinos. Então, vamos ver nesse slide a terminação singular dos nomes femininos. O nominativo singular, ele tem marca 0, ou seja, não se acrescenta nenhuma terminação para formar o nominativo singular dos temas femininos da primeira declinação. O mesmo vale para o vocativo singular. O vocativo singular tem marca 0. Nesse sentido, ele é idêntico ao nominativo singular. Já o acusativo singular
tem como marca o NU, o som N, né? E é esse som acrescido aos temas, no caso femininos, da primeira declinação que vai gerar o acusativo singular. O genitivo singular vai ter a marca de um sigma, que é acrescido ao tema sempre alongado, sempre com a última vogal longa. Esse genitivo singular com a marca com sigma, com o S, pode ser visto também em latim numa expressão bastante antiga, né, que não é que continuou a ser usada na época clássica, né, mas é uma expressão, é um genitivo que vem de uma forma mais antiga, que é pater familias, o pai da família, quer dizer, o dono da casa. Então aqui nós temos famílias, um genitivo singular sigmático. O genitivo singular da primeira declinação latina é em AE, né? Isso aqui é um resquício de um genitivo antigo. Mas esse genitivo é o mesmo que nós temos no grego, nas palavras femininas da primeira declinação grega. O dativo singular, ele é formado pelo acréscimo de um iota breve, um som I breve, que é acrescido ao tema com a vogal sempre longa. Então, essas são as terminações do singular dos nomes femininos da primeira declinação. Vamos ver agora as terminações do singular dos nomes masculinos da primeira declinação. O nominativo singular é sigmático, ele recebe um sigma, ao contrário dos femininos, cujo nominativo singular não recebe marca nenhuma. O vocativo singular, ele não recebe marca nenhuma. E ainda há uma observação a ser feita sobre o vocativo singular se a palavra, o substantivo masculino de primeira declinação terminar em tes, o vocativo singular será em tá. Ele não só não recebe o sigma, mas ele abrevia esse eta em um abreve. O acusativo singular é idêntico ao acusativo singular dos nomes femininos. Ele é formado pelo acréscimo de um nu. O genitivo singular, ele é bem diferente, porque ele é formado a partir de uma analogia com a segunda declinação. O genitivo singular dos nomes masculinos da primeira declinação tem a terminação U, Omicron Y. E é exatamente essa a terminação da segunda declinação. Então, o genitivo singular dos nomes masculinos de primeira declinação, ele tem a terminação U por analogia com o genitivo singular da segunda declinação, que nós ainda vamos ver. O dativo singular, ele terá, como no caso do feminino, o dativo singular do masculino terá a terminação I breve, iota breve, que é acrescido ao tema alongado. Então, se nós formos comparar as terminações do singular dos nomes femininos com as terminações do singular dos nomes masculinos, nós podemos apresentar as distinções nessa pequena tabela aqui embaixo. Nominativo singular dos nomes masculinos, ele difere dos nomes femininos porque ele tem a terminação as ou eis, sempre sigmático, ao contrário dos nomes femininos, que não tem terminação nenhuma. Então, esse sigma aqui que o masculino recebe não ocorre no feminino. O vocativo singular, em geral, ele não tem terminação, exatamente como é o caso dos femininos. Mas se o substantivo masculino terminar no nominativo singular em tes, o vocativo singular será em abreve, será em tá, com esse abreve aqui. No caso do genitivo singular, a terminação é analógica, a segunda declinação, a terminação em U, também totalmente diferente
do que ocorre nos nomes femininos singulares. Então, até agora nós vimos as terminações dos femininos singulares e dos masculinos singulares. No caso do plural e do dual, nós podemos ver as terminações juntas dos masculinos e femininos. Por quê? Porque no plural e no dual não há distinção entre o plural, as terminações plurais dos masculinos e as terminações plurais dos femininos. Do mesmo modo, não há distinções entre as terminações duais dos femininos e as correspondentes dos masculinos. Então, terminações do plural e do dual para todos os temas da primeira declinação, masculinos e femininos. Plural. O nominativo plural é formado pelo acréscimo de um iota breve, que é acrescido ao tema breve. E o tema breve vai ser sempre um alfa, vai terminar sempre em um alfa breve. A marca temática aqui é um alfa breve. O vocativo plural consiste no acréscimo, é idêntico ao nominativo plural. Todo vocativo plural, em qualquer declinação do grego, em qualquer declinação do latim, todo vocativo plural é idêntico ao nominativo plural. O acusativo plural é formado pelo tema alongado e é sempre um tema em A, com a marca temática A, é um A alongado, um alfa alongado, com acréscimo do sigma. O genitivo plural, ele terá sempre a terminação on. E essa terminação é sempre acentuada com acento circunflexo, ela é sempre perispômena. Por que isso ocorre? Por que a acentuação é perispômena? Porque a terminação do genitivo plural da primeira declinação era essa terminação aqui, som. Essa terminação era unida à vogal do tema, ao A, no caso A longo. Então nós teremos A som, o acento teria que cair sobre o A pelas regras de acentuações que nós vimos lá no início desse grupo de vídeos. Se a última é longa, a terminação não pode ir para quem da penúltima. Então a terminação teria que estar aqui. Esse sigma intervocálico, ele cai, como é comum no grego, esse ason, esse sigma cai, e há a contração do alfa com o ômega. Por isso que nós temos on e sempre acentuado, com acento circunflexo. Já o dativo plural, ele é feito com base no tema breve, é um A alfa breve, acrescido de is. Então, essas são as terminações do plural de qualquer palavra da primeira declinação. O dual, ele é analógico à segunda declinação, o que se supõe é que não havia um dual próprio para a primeira declinação. Então, a primeira declinação toma duas formas analógicas à segunda declinação. Antes, uma observação. No dual, de qualquer declinação, o nominativo, o vocativo e acusativo do dual são iguais entre si. E o genitivo e o dativo do dual são iguais entre si. Isso vale para a primeira, para a segunda e para a terceira declinações. Então, o dual do vocativo, acusativo do nominativo, vocativo e acusativo, ele tem a terminação A de um A longo. Aqui eu mantive o tema com a marca temática, com a terminação, exatamente porque essa forma aqui é uma analogia com a segunda declinação. Então eu não fiz a separação, como também no caso do genitivo, do dativo do dual, eu mantive o ein. Esse A aqui, nós poderíamos supor que seja um A de marca temática, mas essa forma aqui toda ela é tomada de empréstimo, ela é formada analogicamente à segunda
declinação. Nós podemos dizer que esse alfa aqui, ele é uma marca temática. E a terminação é INU. É IN, né? É iota NU. Ou então nós podemos dizer que a terminação é toda ela, já que ela é tomada de empréstimo a segunda declinação. Do mesmo modo, vale para o alfa longo aqui, o A longo, né? Ele é feito por analogia ao ômega da segunda declinação. Então, essas são as terminações do singular, plural e dual da primeira declinação. Vamos ver agora, então, a famosa tabela, né, que todas as gramáticas apresentam, com as terminações da primeira declinação. Reparem o seguinte, nessas terminações aqui estão incluídas as terminações propriamente ditas e a vogal do tema e a marca temática. Então, nós já vimos que nós temos palavras femininas em alfa breve puro e alfa longo puro. Essas palavras terão o nominativo singular em alfa breve ou alfa longo, o vocativo singular, idêntico ao nominativo, em alfa breve ou alfa longo, o acusativo singular em an, com o alfa podendo ser breve ou longo. Né? Agora, o genitivo e o dativo têm sempre um alfa longo. No caso do alfa puro. Né? As ou a com iota subscrito. No caso do alfa impuro, né, que é sempre um alfa breve, no nominativo, vocativo e acusativo do singular, o alfa se manterá. No acusativo ele recebe a terminação nu, né? Será an. Agora, no genitivo e no dativo, ele vai ser transformado num eta. Eta sigma, eta com iota subscrito. Por isso ele é chamado de impuro, porque ele não se mantém ao longo de todo o singular. E o terceiro tema, ou quarto, já que na primeira coluna nós temos dois, o terceiro ou quarto tema feminino para o singular é um tema em eta. O eta se mantém ao longo de todo o singular, nominativo eta, vocativo eta, acusativo eta com nu, n, genitivo es, dativo eta com iota subscrito. Então essas são as terminações do singular feminino para a primeira declinação. Por que nós temos 3 colunas aqui? Na verdade, a primeira coluna se subdivide em 2, nós teríamos 4 colunas aqui, porque como nós mostramos, nós podemos falar de uma subdivisão dos temas femininos em 4 subtipos. Então, por isso, nós temos 4 colunas aqui. Os masculinos eles têm uma divisão em 2 subtipos, nós vimos isso anteriormente. Então, quais serão as terminações do masculino singular? As, porque o masculino recebe um sigma no nominativo singular. A, vocativo singular, ele tem o tema puro sem o sigma. An, acusativo singular, com nu aqui. E aqui há uma diferença, né? O genitivo singular é feito por analogia à segunda terminação, será em u. E o dativo singular, alfa longo com iota subscrito. Do mesmo modo, os masculinos com tema em eta, eles terão o nominativo singular sigmático, s, o vocativo singular sem o sigma, eta, só que aqueles temas que terminam em tes, eles terão o vocativo singular em tá, com alfa breve. Acusativo singular com nu, n. De novo, o genitivo singular, por analogia à segunda declinação, será em u.
o dativo singular, eta com iota subscrito. No caso do plural e dual, as terminações valem para qualquer palavra masculina, feminina, qualquer que seja o tema do feminino, qualquer que seja o tema do masculino. Então, nós teremos ai para o nominativo e vocativo do plural. É importante observar o seguinte: apesar de ser um ditongo, para efeitos de acentuação, esse ai aqui é considerado breve no nominativo e no vocativo. Acusativo singular, as com alfa longo. Genitivo singular, on, sempre com acento circunflexo, sempre perispômeno. E dativo singular, as. Então, essas terminações aqui valem para toda palavra, para o plural de toda palavra, de qualquer palavra da primeira declinação. Já o dual tem, como nós já vimos, o nominativo, vocativo e acusativo sempre iguais entre si, terminação a longo, e o genitivo e dativo também iguais entre si, terminação ein. Então, esse é o quadro das terminações não contratas, né, da primeira declinação. E quando eu digo terminações aqui, eu estou incluindo então os dois elementos, a marca temática e a terminação propriamente dita. Eu usei o termo de terminação porque as gramáticas usualmente usam o termo terminação para incluir esses dois elementos, marca temática e terminação propriamente dita. Alguns nomes da primeira declinação em alfa longo, com tema em alfa longo, possuem esse alfa precedido ou por um alfa breve ou por um epsilon. Nesse caso, ocorre frequentemente a contração dos dois alfas ou do epsilon e do alfa longo. Essa contração, se tratar dos dois alfas, será em alfa longo, terá como resultado esse som aqui representado pelo alfa longo. Se tratar de uma contração entre epsilon e alfa longo, o resultado será o eta, terá como resultado um E longo. Eu digo que frequentemente isso acontece porque isso não ocorre em todos os casos. Nós temos um exemplo, a palavra ideia. A palavra ideia é uma palavra em alfa longo, precedida por um epsilon, e, no entanto, não ocorre a contração do epsilon com alfa longo. Então, frequentemente isso acontece, mas nem sempre. Os nomes contratos em que houve essa contração, ou de alfa com alfa, ou de epsilon com alfa, então, os nomes contratos possuem exatamente as mesmas terminações que os nomes em alfa longo e em eta, que os nomes não contratos em alfa longo e em eta. A única diferença é que, no caso dos nomes contratos, eles têm acento circunflexo sempre na última sílaba, quer no singular, quer no plural, quer no dual. Então, os nomes contratos têm as mesmas terminações dos nomes não contratos e a única diferença é a de que eles possuem acento circunflexo em todas, na última sílaba, em todos os casos e em todos os números. Vamos ver alguns exemplos. Exemplos da contração alfa breve com alfa longo, tendo como resultado alfa longo. Ou seja, um som de A breve com um som de A longo, tendo como resultado um som de A longo. Athena significa Palas Atena, é o nome da deusa. Esse alfa final é uma contração de dois alfas. Mna é uma moeda grega. De novo, esse alfa final é uma contração de dois alfas. Exemplos em que a contração é em eta e a
a forma originária era epsilon alfa longo. Então nós tínhamos um som de é breve com A longo, resultado é longo. Suique significa figueira. Esse eta final é o resultado de uma contração de um epsilon com um alfa. Ge, terra, significa terra. Esse eta é o resultado de uma contração de um epsilon com um alfa. Um outro exemplo, Hermes, significa Hermes. De novo, esse eta final aqui é uma contração de um epsilon com um alfa. As contrações podem ocorrer também em adjetivos femininos. Um exemplo, o adjetivo russer, a forma russer do adjetivo, é uma forma feminina. Esse eta final é uma contração de um epsilon com um alfa. As formas masculina e neutra não têm esse tipo de contração. Podem ter um tipo de contração, sim, mas da segunda declinação. Russer significa dourada ou de ouro. Então, um exemplo aqui de uma contração de um adjetivo. Enfim, um exemplo de uma contração em epsilon e alfa longo, cujo resultado é um alfa longo e não um eta, como eu anunciei anteriormente. Boraz significa vento do norte, a contração em alfa, muito possivelmente por conta do rho aqui, né, houve a contração não em eta, mas em alfa. Esse é o quadro das terminações contratas. Como no quadro anterior, a palavra terminações está sendo usada no sentido lato aqui. Ela inclui tanto a marca temática, a última vogal do tema, quanto as terminações propriamente ditas. Então, com relação às palavras contratas, nós temos palavras contratas em alfa longo ou em eta, tanto palavras femininas quanto palavras masculinas. Em geral, as masculinas são sempre em eta. A contração é sempre uma contração do epsilon com alfa longo. Mas nós vimos o exemplo da palavra boraz, que significa vento do norte, que tem uma contração em A longo. Então, contrações para o singular feminino e para o singular masculino. Nós vamos verificar que se trata das mesmas terminações das palavras femininas não contratas em alfa longo e femininas não contratas em eta. A única diferença é a existência do acento circunflexo em toda a última vogal de todos os casos. O mesmo vale para o masculino. Nós temos palavras em alfa longo, na verdade uma palavra, que é o boraz, e palavras em eta, contratas. Então, as terminações vão ser as mesmas das terminações não contratas, as no nominativo singular, ou as. Nós já vimos que o masculino, diferentemente do feminino, no nominativo singular, recebe um sigma. Então, vocativo, a ou e, an ou en para o acusativo. O genitivo nós vimos também que é formado por analogia com a segunda declinação. Então vai ser u. A diferença é que, no caso das palavras contratas, nós temos sempre o acento circunflexo na última sílaba. O dativo também não causa problemas, porque é idêntico ao dativo dos não contratos. Então, terminações idênticas às dos não contratos masculinos em alfa longo e em eta, com a única diferença de que nós teremos acento circunflexo em todos os casos. Com relação ao plural e ao dual, também são as mesmas terminações das palavras não contratas, com a diferença de que nós temos sempre o acento circunflexo
na última vogal da palavra. Algumas observações finais sobre a acentuação da primeira declinação. O acento permanece tanto quanto possível na sílaba acentuada no nominativo singular. Por que nós dizemos tanto quanto possível? Porque às vezes não é possível que ela permaneça na mesma sílaba do nominativo singular. Deixa eu pegar um exemplo. A palavra hamaxa é uma palavra proparoxítona. Como é formado o genitivo singular dessa palavra? É uma palavra em alfa breve impuro. Então, o genitivo singular é em eta. Então, o genitivo singular de hamaxa vai ser hamaxes. O acento tem que avançar porque a última sílaba, que era breve no nominativo, passou a longa no genitivo. Se a última sílaba é longa, a palavra não pode ser proparoxítona. O acento tem que avançar, ela se torna uma palavra paroxítona. Outra observação sobre a acentuação: as palavras oxítonas tornam-se perispômenas no dativo e no genitivo dos 3 números. Ou seja, uma palavra que seja oxítona no nominativo singular, ela se tornará perispômena no dativo e no genitivo dos 3 números. O que isso quer dizer? Uma palavra que tivesse acento agudo no nominativo singular recebe acento circunflexo no dativo e no genitivo dos 3 números. As palavras contratas, como nós acabamos de ver, têm sempre o acento circunflexo na última vogal, ou no último ditongo, em todos os casos, em todos os números. Então, essas palavras são sempre perispômenas. E a última observação sobre acentos: o genitivo plural de qualquer palavra da primeira declinação, quer a palavra seja contrata, quer não seja contrata, o genitivo plural é sempre perispômeno. Aquele ômega nu, on, tem sempre acento circunflexo sobre o ômega. Então, com isso, nós encerramos a apresentação da primeira declinação. Esse vídeo talvez tenha sido um pouco denso, com muitas informações sobre a variedade de temas, sobre as terminações propriamente ditas, sobre os acentos, sobre a acentuação, sobre palavras contratas e palavras não contratas. Mas o próximo vídeo vai consistir em uma retomada da primeira declinação a partir das 2 tabelas que foram apresentadas, a tabela das não contratas, das palavras não contratas e a tabela das palavras contratas. Então, a partir dessas 2 tabelas, nós retomaremos a primeira declinação, mostrando em vários exemplos as regras da primeira declinação. Então, no próximo vídeo vão ser exemplos de palavras da primeira declinação, mostrando como elas se declinam e fazendo referência a acentos, a palavras contratas, não contratas. Então, se esse vídeo pareceu um pouco denso em termos teóricos, o próximo será bastante prático.